Olá, concurseiros. Eu sou Rose Alves e esse Pod Concurseiro de hoje vai falar sobre uma história. É uma história de vida que inspire outras pessoas, que a gente está acostumado a ver nas redes sociais, testemunhos de pessoas que passaram no concurso com histórias bem diferentes da nossa e muitas vezes inalcançáveis, assim. E o Pod Concurseiro ele vai trazer histórias de pessoas reais, com o objetivo de tentar fazer com que a pessoa que está lá no subúrbio, numa região muito distante, possa se identificar de alguma forma com as histórias que a gente vem trazendo para cá, né? E hoje eu trouxe um amigo meu, o Alexandre Sander. É, Ele é uma pessoa que eu gosto muito, a gente já se conhece, acho que tem uns 4 anos, mais ou menos, 3 anos. É, uns 3 anos. Uns 3 anos, né, Alexandre? E ele tem uma história muito bonita e que quase ninguém sabe da sua história, Alexandre. Então, eu acho que é uma das primeiras oportunidades, né, para você contar a história assim, só para mim, né? Só pra Só você. para mim aqui. Vai ser um segredo. É um segredo nosso e eu assim, o meu desejo é que essa história alcance o coração de quem precisa, né? Então, fique à vontade para falar seu nome, a sua estrutura familiar, como é que começou a sua história, desde os 8 anos de idade, né, a fase da infância, né? Então, a gente vai percorrer algumas fases da sua vida, começando da infância, falar sobre a sua vida profissional, né? Quando começou. E depois a gente entra no mundo dos concursos, né? Como houve essa transformação na sua vida. Então, fica à vontade e bem-vindo. Obrigado, Rose. Olá, concurseiros. Então, a Rose pediu para começar realmente lá do início. Eu, eu trabalho, né, desde os 8 anos. Não formalmente, né? Mas nos meus 8, 9 anos eu fazia serviços de compra e mercado de bicicleta. Eu ia de bicicleta comprava coisa para vizinhos, capinava lote, lavava caixa d'água, lavava a área do vizinho. E também eu comecei a trabalhar como ajudante de pedreiro, né? Claro, né? Com o que dava para uma pessoa de 8 anos, né? Que eu era bem magro, né? Bem franzininho. Só tinha a cabeça. Eu só tinha cabeça e tronco. Parecia um boneco de Olinda. E aí eu trabalhava com o vizinho lá de casa, que ele construiu a casa dele, aí todo final de semana eu ajudava ele. Então, isso a gente ficou mais ou menos uns 2 anos. Aí depois dos 10 anos, a gente mudou desse bairro que eu julgo que seria uma periferia, porque era um bairro bem afastado do centro. Qual era o A bairro? Francaroli. Francarol. Muito sofisticado o nome, mas o bairro não. O... a nossa casa foi a segunda do bairro. Então dá pra imaginar como é que era a região, né? Era só mato e nossa casa lá no meio do mato. E você morava com quem Nessa nessa época época? morava só eu e minha mãe. A minha mãe basicamente me criou sozinha, né? Não teve Uhum. muito apoio do meu pai. E ela é empregada doméstica, sempre foi empregada doméstica, mas assim, se sacrificou várias vezes pra dar o melhor, de acordo com o que ela podia dar, né? E aí, depois disso, ela acabou conhecendo o meu atual padrasto, né? Tá casada com ele já desde essa época. E aí a gente acabou mudando pro Ocidental, né? Isso já foi 2010, mais ou menos. E de lá eu não tinha trabalho, né? Porque a gente morava em chácara, então era muito isolado de tudo, né? Só que aí eu comecei a fazer um curso numa lan house, que era tipo, bem acessível. Na época era R$ 20 a mensalidade. Aí eu não sabia nada, porque não tinha computador, não tinha. Lan House, só fazer um parêntese aqui, né? Tem uma galera mais nova que a gente. Lan House era um lugar que a gente pagava para usar os computadores, né, do estabelecimento. Geralmente as pessoas que não tinham computador em casa, que era o meu caso, né? Eu só fui ter computador em casa com 19, 20 anos de idade, que foi o seguro de vida da minha mãe. Depois que minha mãe morreu, o seguro de vida eu usei para comprar um computador para que eu e meus irmãos usassem, né? E antes disso eu frequentava a Lan House também. É,
E a gente pagava, né, para imprimir trabalho, fazer trabalhos da escola, para acessar a internet, de escada, né, Alexandre? Exatamente. Na minha época já era o Ah, início você é da banda novinho. larga. Tá bom. É, Aí o R$ 20, você falou, né? isso. A mensalidade era R$ 20. Só que assim, minha mãe era doméstica e meu pai era caseiro de chácara, então, o meu padrasto, né? E assim, isso fazia diferença, né? R$ 20 acabava fazendo diferença. Aí, na minha terceira aula, o dono lá da Lan House viu que eu era interessado, né? Bem desenrolado. Aí ele me ofereceu para trabalhar na Lan House, no período contrário do estudo, como se fosse um estágio. Aí as vantagens que eu tinha era que eu não pagava esses R$ 20, poderia imprimir os trabalhos do colégio, que na época é aquele Word Art, aqueles trabalhos impressos, Uhum. né? E assim, o engraçado é porque no primeiro dia foi uma experiência bem marcante, porque eu sempre fui desenrolado, sempre tive atitude. E aí no meu primeiro dia chegou uma pessoa para imprimir com disquete. E eu não tinha aprendido isso ainda. Aí ele falou: "Não, eu quero imprimir com disquete". Aí eu dei uma travada de 2 segundos. Aí na lan house que eu trabalhava, era na prancheta esse controle de horas, né? Então, quando dava uma hora, por exemplo, da pessoa, ia lá, ó, fulano, acabou, Puxava a você quer tomada. mais? É, tipo isso. E aí eu falei pra esse cliente, né, que queria imprimir, eu falei, faz o seguinte, senta aqui no computador, pode imprimir, que eu vou ali ver quem tá saindo. Só que eu fiquei atrás dele. Aí É eu fiquei só pra olhando ele ver. imprimindo e falei, ah, então é assim. Aí eu acho que ele deve ter pensado, pô, oxe, ele nem saiu e ficou aqui do meu lado. Uhum. Mas aí eu aprendi a imprimir. E assim, eu sempre fui interessado, sempre corri atrás. E aí eu tava até. Aí teve aquela época de propaganda de cursos em colégio. Aí eu consegui um outro curso também. Aí meu pai me deu um apoio nessa época, ele pagou uma mensalidade. Aí na segunda mensalidade eu consegui o estágio, nessa mesma pegada. Só que eu era um curso mais profissional, né? E saindo desse curso, eu fiquei lá uns 6 meses. Aí saindo do estágio, na verdade, eu fui abordado por uma vendedora na rua, que era até. Pode falar o nome de empresas? Claro. Era Microlins, na época do sucesso, né? Aí ela quis me vender um curso e eu, nossa, eu fiquei apaixonado. Só que eu fui e falei pra ela, falei, ó, eu quero muito, mas eu não tenho como pagar. Não adianta você falar que vai reduzir 75%, porque eu não tenho como pagar. Só que ela viu que realmente o interesse era real e eu não tava falando da boca pra fora. Aí ela falou o seguinte, se eu conseguir um emprego pra você, você compraria o curso? Eu, com certeza. Aí ela, não, beleza, eu vou anotar seu telefone. Eu, tranquilo. Aí fui embora. Aí Você deu tinha um. quantos anos nessa época? Tinha 16 já. Tá. 16, isso. Aí eu fui embora. No dia seguinte ela me ligou. Ela falou: Ah, eu sou a vendedora que falou com você. Cara, eu gostei muito de você, da sua história. Vi que você realmente estava interessado. E eu estou saindo da empresa e vai abrir uma vaga. Venha participar do processo seletivo. Eu falei: beleza. Aí eu fui, participei. Aí a vaga era para panfleteiro. Eu ficava na rua panfletando. Se alguém me perguntasse, eu poderia vender o curso ou levar até a unidade para os vendedores atenderem, mas Uhum. de início foi vendedor, né? Aí com uns 3 meses, graças a Deus, assim, eu fui criando inúmeras formas de abordar as pessoas de forma diferente, porque tem gente que não quer pegar um panfleto, Às entendeu? vezes tá andando com pressa, ou até olha com maus olhos assim É, também. maus olhos, porque assim, era um ponto, então, tipo, tinha gente que já passou ali várias vezes e já pegou esse mesmo panfleto de outras pessoas, né? E aí também tinha aquela questão de pessoas que, ah, não quero, nem quero olhar, entendeu? Aí eu criava técnicas, nossa, fazia mil coisas diferentes para Botava na mão chamar a da pessoa, atenção, não? exatamente. Fazia piada pra pessoa parar. E aí, nesses 3 primeiros meses deu tudo certo, eu evolui bastante. E aí depois aconteceu um episódio lá que eu consegui a promoção para vendedor, né? E aí foi outra experiência marcante para mim, porque o diretor, o dono da empresa da unidade lá, era uma pessoa assim, com um temperamento forte, né? Uhum. O qual ninguém gostava dele. Só que foi o melhor vendedor que eu já vi atuando. Aí eu falei, não, eu também não gosto dele, das atitudes dele, mas porra, ele é o cara. Eu vou fazer o que ele fala, vou aprender e vou ser o melhor vendedor. Pegar a parte boa, né? Exatamente. Aí tudo que ele falava, eu botava em prática. As outras pessoas ficavam argumentando sobre ele, beleza.
Aí eu com 16 anos, 1,84 m, 60 quilos. Oxe, menino. Lá na empresa me chamaram de piu-piu, porque na época tinha um uniforme amarelo. Só tinha cabeça. Me tornei o melhor vendedor do país. Uau. Em 720 unidades. Eu fui melhor vendedor por 3 meses. Até eu perceber que isso estava me afetando. Porque eu me tornei um vendedor. Eu não gostava Afetando de como? feriado. Eu não gostava de feriado. Eu não gostava do domingo. Porque eram os dias que não vendia. Então eram menos dias para eu bater a meta, para eu ganhar Tava a comissão. viciado já. Exatamente, eu vestia a camisa. Uhum. E aí eu tomei a decisão de sair, né? Meu gerente chorou, porque a mesma comissão que eu ganhava na época ele ganhava, e eu era um bom vendedor, né? E aí eu acabei trabalhando na Feira dos Importados também, que aí eu saí de lá, fui para a Feira dos Importados. Também fui estagiário no TRT, de ensino médio. E aí foi a partir daí que eu percebi também como que era a diferença, né? De um trabalho na iniciativa privada para o serviço público. A Sim. qualidade, a estrutura, a remuneração, os benefícios. Porque não tem como comparar com a privada, né? O ambiente também, né? Aí eu comecei a me interessar. Eu falei, pô, será que dá? Será que dá? Aí eu acabei servindo, né? Fui obrigado a servir. Aí eu saí de lá. Continuei na área de TI. Comecei a trabalhar numa autorizada de uma empresa que prestava serviço também para órgãos. Aí eu continuei Mais esse um contato. com o serviço público. Aí depois disso eu fui para uma outra empresa. Aí, nessa época, né, quando eu saí do quartel, eu digo que foi o ano mais difícil da minha vida. Porque eu morava no Ocidental, não tinha condução, trabalhava na Asa Sul, fazia os atendimentos de ônibus, estudava em Taguatinga e voltava para o Ocidental. Mas, porque quem assistiu o podcast, né, não tem só Sim, pessoas de Brasília. Vamos só para ter situar. uma noção, de distância em quilômetros, Da de Ocidental para Asa Sul. 50 quilômetros. Da Asa Sul para Taguatinga, dava mais uns 35, 40 quilômetros. Mais 3 quilômetros a pé. E aí... Todos os dias. De segunda a sexta é isso, né? E para voltar, mais 3 quilômetros para parada de ônibus e voltar para casa. E do curso Taguatinga para o Ocidental davam mais ou menos 50 quilômetros. Então, no melhor dia, eu andava 150 quilômetros de ônibus. Ônibus bastante cheio, só que a rotina era bem pesada. Eu dormia 3h30. Esse foi um ano bem difícil. Eu dormi em pé no ônibus. Nossa, caí já várias vezes. No ônibus? Caí porque o ônibus não tinha lugar para sentar. Eu ficava em pé. Era eu parar 2 minutos em qualquer lugar no dia, em qualquer posição, eu caía. A minha irmã Desjuntou, caía. acontecia isso também. Eu passei por essa fase, né, de pegar ônibus para ir trabalhar. Até hoje eu pego ônibus, né, para ir trabalhar, mas na época que eu morava no subúrbio, né, distante, em Salvador, eu pegava para ir para as empresas quando não era pro interior da Bahia, né? Aí, quando era para interior, a empresa tinha um ônibus e levava a gente. A maior distância foram 70 quilômetros. E para ir, 70 para voltar, né? Mas aí era o ônibus da empresa. Então, existe um conforto, né? De estar ali com os funcionários e tal. Mas a maior parte da minha trajetória profissional também foi assim, né? Do ônibus coletivo. E ficar muito tempo dentro do ônibus, cheio. E eu preciso fazer, né? Corta para mim aqui, Italo, rapidinho. As pessoas que andam de ônibus e vocês virem alguém em pé com livros na mão, gente, segura. Por favor. Exatamente. Cara, eu ficava... Às vezes eu tava cheia de livros na mão. A pessoa olhava, não pegava. Teve uma vez... Meus livros caíram. Meus papéis, resumos de concurso, né? Espalharam tudo assim no ônibus. Caneta. Ninguém levantou para pegar. E o ônibus estava subindo uma curva, assim, na ladeira da Cruz da Redenção, Brotas, em Salvador. Quem é de Salvador sabe. Que é uma ladeira gigante e a curva, assim, na ladeira. Aí foi subindo. Caiu tudo. Eu senti a coluna fazer um negócio que eu não sei se o meu problema na coluna é por causa disso. E aquele dia eu cheguei em casa, eu fiquei tão triste e saber que as pessoas não estão se importando. Que nível? Tipo assim, tá todo mundo ali na mesma situação, né?
E muitas vezes eu estudei em pé no ônibus para ganhar tempo, para chegar na empresa e conseguir fazer as horas da empresa sem prejudicar os meus horários de estudo. Então, eu lia em pé no ônibus, lia na parada de ônibus também, na ida e na volta. Então, eu precisava fazer esse parêntese. Por favor, gente, segura o livro da pessoa que está ali em pé. Olha as coisas, né? Não sei. Não vai nem cansar. É uma Vai ficar empatia, no né? seu É uma colo. empatia. Então, vamos lá. Você estava falando da Ocidental, Asa Sul, essa trajetória que você Isso. fazia. Aí já aproveitando, quero fazer um agradecimento, né? Porque nesse ano eu acabei fazendo uma amizade de ônibus, né? Que era Uhum. uma amiga, ela estudava na Católica e eu estudava na ETB. E a gente pegava o mesmo ônibus voltando e a gente acabou se tornando amigos mesmo. Obrigado, Bianca, por ter me chamado para estudar para concurso, de verdade. E você me ajudou bastante. É, Essa introdução que eu falei da Bianca foi no decorrer da vida, né? Foi Uhum. depois de toda essa caminhada aí na iniciativa privada. E aí isso foi 2012. Em 2013 eu troquei de emprego, aí eu melhorei. Era meio período, aí eu consegui terminar o curso com mais tranquilidade, vivo, né? Não estava caindo mais no ônibus. E aí eu Era o comecei. curso de informática. Era um curso técnico de informática. Tá. Que assim, como eu comecei lá atrás com TI, eu quis continuar em TI, né? Tinha Uhum. outros interesses. Inclusive, quando era criança, né? Só um parênteses, eu queria ser advogado. Mas assim, a gente, hoje não tanto, mas antigamente, não tinha a facilidade que hoje tem na internet, YouTube, você pode seguir uma pessoa, ela ser o seu mentor. Não tinha isso Uma antes. inspiração, na É. verdade, né? Então, assim, eu cresci no meio de pessoas que tinham uma limitação, né, de ambição. Porque para elas não era possível, aí elas externalizavam para as outras pessoas que, pobre não consegue, isso é só para rico, pobre nasceu pobre, vai morrer pobre. Então eu cresci no meio de pessoas que sempre falavam isso. É, E por ser a assim, realidade em aí eu queria volta. ser advogado, e eu ouvindo tanto essas coisas, eu falei, não, jamais eu vou ter dinheiro para pagar uma faculdade de direito. Só que se eu não tivesse ouvido tanto isso, ou outras pessoas no meu meio estivessem falando, não, é possível, a gente teria chegado à época de que tinha, por exemplo, ProUni, Uhum. FIES, outros programas que facilitariam isso, né? Só que eu cresci ouvindo que não seria possível. Aí eu acabei entrando em TI, na privada, e continuei, né? E aí eu fiz esse curso técnico na Escola Técnica de Brasília, e aí eu continuei em TI e em empresas terceirizadas de órgão, né? Que aí eu fiquei bastante tempo no Ministério da Saúde e também na FUNAI, que foi o meu último emprego, CLT, né? Eu saí de lá em 2019, eu comecei a fazer um curso presencial, né? Lá na Asa Norte, Que é o plano piloto de Brasília. no plano piloto, E nisso você estava morando na Ocidental ainda no ainda? Ocidental, né? Aí eu trabalhava na Asa Sul, saía às 7 da noite, e já saía de moto correndo, graças a Deus já tinha moto nessa época, saía correndo pro curso presencial, na Asa Norte, que começava às 7h30. Aí saía de lá umas 11, ia pro Ocidental, e no outro dia vinha trabalhar normalmente, né? E aí, nesse curso presencial, foi meu primeiro curso oficial, e aí eu falei, não, no presencial vai funcionar, eu vou criar o hábito de estudar, Curso presencial de quê? para carreiras policiais, era voltado para PCDF, né? Uhum. Aí eu tinha esse ideal, não, quero pegar a rotina de estudos, só que eu ainda tinha uma falha. Eu tinha um plano B, né? Eu tinha o plano A, que era estudar para concurso, e o plano B, continuar estudando para a área de TI. Só que só estudar para concurso já é muito difícil, imagine trabalhar e estudar para uma área totalmente diferente, que era TI. Uhum. E isso eu fiquei até 2019. Não, 2019 eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Aí, nesse curso presencial, eu conheci uma amiga, que também é amiga hoje, a Val. Obrigado, Val, você fez parte da minha Val história. maravilhosa. Ela estudava junto comigo nesse curso presencial, e no andar de baixo tinha um MEG, né, que é Que é a sala de estudos. uma sala de estudos. E aí todo dia ela falava assim, eu vou, na hora da gente ir embora, né, porque ela ia de moto e eu acompanhava até o estacionamento. Aí ela sempre falava assim, eu vou guardar, vou descer e guardar minhas coisas. Vou descer e vou guardar minhas coisas. Aí chegou um dia que eu falei, você tem o que lá embaixo? Você tem um container?
Todo dia você desce com uma mochila, um monte de livro, notebook, e tá chegando no estacionamento, não tem nada. Ela, não, é uma sala de estudos. Aí eu falei, não, eu quero conhecer. Aí no dia seguinte ela me mostrou, eu falei, meu Deus. É porque ela poderia deixar as coisas lá, É, exatamente. A sala de estudos estudar. é um ambiente que você pode estudar, guardar suas coisas, você basicamente consegue morar lá, né? E aí eu falei assim, a única coisa que eu pensei, eu estou muito atrasado. Essa quantidade de pessoa tá só estudando esse tempo todo e eu achando que só de fazer o presencial, sem revisar em casa, fazer questões, eu vou passar no concurso público. E a sala de estudos, só interrompendo rapidinho, Alexandre, quando eu soube da primeira sala de estudos na minha carreira concurseira, foi em 2013, 14, mais ou menos, lá em Salvador. Eu trabalhava e estudava, e chegou uma época que eu queria um local para estudar, que eu conseguisse deixar as minhas coisas lá. E aí eu e um amigo, a gente pensou em alugar um espaço, não sabia que existia sala de estudos, né? Para a gente fazer isso. Aí foi quando eu vi que existia um estabelecimento para isso. Até a Rosa Sampaio, lá de Salvador, foi a sala de estudos dela. Mas tem um porém. Quem é suburbano, quem mora na periferia, essas coisas, elas não chegam lá. Exatamente. A gente não sabe nem que isso existe. Foi o meu caso. O meu também. E muitas vezes, para poder frequentar uma sala de estudos dessa, a gente precisa andar de ônibus por muito tempo e geralmente o concurseiro vai com o computador na mão, livros. E para voltar, para sair desse lugar, a volta de ônibus muitas vezes é perigosa, né? Esse retorno é perigoso. Que foi o meu caso. Eu morava em Periperi, que é o subúrbio de Salvador, e tinha a sala de estudos no centro da cidade, que era distante, mas ao mesmo tempo era um bairro muito perigoso para voltar muito tarde. Então eu não conseguia ter acesso a um ambiente assim, por conta da minha segurança física. E na minha época também era o curso presencial para concurso, e eu saía um pouco antes da aula acabar para conseguir pegar o ônibus e chegar em segurança em casa. Então eu me privava daquele conhecimento lá, mas também quando eu chegava em casa, meu irmão, ó, estudava lá com os meus materiais. E não tem, isso não chega na comunidade periférica. Essa qualidade de ambiente de estudos não chega. Você vai falar de uma biblioteca num lugar, né, um lugar mais distante. Quem é aluno, né, quem é concurseiro, sabe exatamente do que eu estou falando. Não vai achar. É uma coisa ou outra com horário bem limitado. Às vezes o lugar é muito perigoso, né? Ficar por muito tempo aberto, às vezes fecha mais cedo. Não tem a flexibilidade de um local mais nobre, de ter uma sala de estudos 24 horas, de ter um segurança ali. O bairro é mais seguro, né? E não vale a pena, muitas vezes, para o empresário abrir uma sala de estudos assim, numa comunidade, pelo perigo, por achar que tem o perigo, pelo preconceito, Exato. que não necessariamente vai acontecer. Mas a gente que é o concurseiro que é morador da periferia sofre com isso. Então, quando a gente passa vai trabalhando, aí vai ganhando um pouco mais, aí ter acesso a esse ambiente, é um outro mundo. Eu me senti, como você falou, assim, nossa, eu não sabia que existia isso aqui e eu tô me sentindo lá atrás, porque eu não sabia o que era método de estudos, eu não sabia como revisar teoria, eu não sabia fazer uma discursiva, né? Eu não sabia o quão era importante isso. Até para saber a carreira que você vai escolher para estudar para concurso, é importante, mas ninguém avisa isso. Então, até aqui no Pod Concurseiro, a gente vem trazendo sobre carreiras. Eu tenho um desejo de trazer mais carreiras ainda que não são muito faladas e que são importantes e que o concurseiro que está lá na ponta possa conhecer
que existe essa carreira e essa possibilidade. Então, é uma linha, é um abismo entre o concurseiro que tem acesso a uma sala de estudos, a um método de estudos, a um coach. Eu não sabia nem o que tinha coach. O que é coach? Mentoria. Eu não sabia nem o que era isso. E o concurseiro que está lá, né, na periferia e que está ali com as suas apostilas impressas, doadas muitas vezes por algum estabelecimento que tenha uma empatia por esse aluno, como aconteceu o seu estágio, né? E quando ele vai ascendendo, vai conseguindo um emprego melhor, e aí ele vai ver, nossa, como é que eu posso competir junto com quem está ali 24, tem uma sala de estudos 24 horas e que essa pessoa ela pode estar ali a hora que ela quiser. E a gente só podia estar no momento que não estava trabalhando. Então, era só um parêntese, porque rola essa comparação, né, para quem está escutando a gente. E a gente está falando, né, diretamente para encorajar essa pessoa que está na comunidade a saber que é possível, né? Também a gente não está aqui colocando uma situação de é só querer. Não é só querer, né? Tem uma pessoa que está passando fome, ela tem um dinheiro hoje, ela vai escolher o quê? Entre comprar um livro ou comprar uma comida. Exatamente. Né? Então, não funciona assim. Mas de passar uma esperança para esse concurseiro que está ouvindo a gente e enxergar através das nossas vidas que é possível. Né? Uhum. Isso mesmo. Então vamos lá, sala de estudos MEG. Eu também frequentei essa sala de estudos. Um beijo, Fabiana. Então, aí eu até lembro que quando eu falei, não, eu vou. No dia que eu conheci, eu falei, estou muito atrás, né? Eu vou ter que decidir. E aí, o que eu vou fazer? Estudo para TI ou para concurso? Eu falei, não, vai dar certo e eu vou estudar para concurso. Aí eu resolvi parar não só de estudar para TI, mas eu tomei uma decisão assim que para muitos na época, principalmente no meu bairro e tal, criticaram muito, porque eu falei, vou sair do emprego para estudar. Porque como eu sou técnico de informática, eu já tinha alguns clientes que eu atendia, mas eu ficava limitado pela falta de tempo. Porque quando eu preciso de socorro aqui, é urgente. Não, eu tô trabalhando, tô no horário no expediente. Quanto mais fixo você estivesse, mais preso, sem poder fazer Exatamente, eu essas ficava com demandas. restrição de atender novos clientes. E aí eu falei, não, eu vou sair do trabalho. Aí eu fui fazendo várias contas malucas. Falei, não, eu tenho esse gasto, esse custo, entra tanto de dinheiro. Aí eu falei, não, eu consigo pagar uma sala de estudos por um ano. E as demais despesas eu vou me virar para conseguir dinheiro e pagar. Então esse foi meu planejamento. Não, um ano eu consigo pagar a sala de estudos. O resto eu vou ter que correr atrás com esses atendimentos, correr atrás de novos clientes e pagar. Gasolina, porque na época eu já tinha moto. E outras despesas, né? Alimentação. Aí eu olhei várias salas de estudos, pesquisei, né? E aí realmente o MEG foi a mais completa. Que é o que você precisava. Exatamente, porque era um ambiente bem grande e bem confortável. E o valor não era muito diferente das outras, por incrível que pareça. Aí eu falei, não, vou ficar lá. Aí eu lembro que eu falei com uma moça no WhatsApp, que me atendeu lá. Aí eu contei a história, eu falei, não, eu tô saindo do trabalho, moro em tal lugar, é muito longe, eu vou gastar, tipo, 2 horas e meia no trânsito. E eu só tenho tanto para pagar de sala de estudo por um ano. Aí ela falou, ó, o máximo que eu consigo fazer é isso. Mas fala com a minha gerente, a Fabiana, ela é uma pessoa de um coração enorme. Conta a história e vê se ela pode te ajudar. Aí contei para ela, ela fez um valor bem melhorado para mim, não fiquem com ciúmes. E aí deu certo, aí eu comecei a estudar lá. E assim, muita gente acha que a sala de estudos é um luxo. É um certo luxo, mas se for possível, façam. Porque é o que a Rosa está falando, a questão da consultoria, você não saber o que é um coach, como estudar, fazer uma discursiva, isso é verdade. Eu comecei assim, porque assim, eu não sabia nada, eu estava lá no curso presencial, mas não estava focado. E quando eu cheguei lá, eu ficava totalmente perdido. Eu falei, meu Deus, tem gente só falando de lei seca, tem gente... Jurisprudência. O que é lei seca, né? O que é jurisprudência? Súmula, eu não sei. Aí eu falei, ai meu Deus, eu ficava perdido. Só que na sala de estudos,
se você for determinado, focar e fazer amizades, tem muitas amizades que vão somar, entendeu? E foi o que aconteceu comigo. Eu ia lanchar, ficava escutando ali a conversa dos outros. Ah, não, eu faço assim. Ah, eu estudo desse jeito e não sei o Uma quê. fofoca boa, né, Aí eu Alexandre? ficava tipo assim, eu tô fazendo desse jeito. Ah, eu vou testar desse jeito na semana que vem. Aí eu fui moldando meus estudos de acordo com a experiência alheia. Apresentando. É. E aí eu aprendi bastante coisa, fui corrigindo outras. E isso foi dezembro de 2019 que eu entrei na sala de estudos. Aí 2020 começou a pandemia, né? Março de 2020. E as coisas aqui em Brasília fecharam de verdade, né? Mas assim, como tudo, eu aproveitei ao máximo. Eu acho que muita coisa fluiu na minha vida, porque eu fiz com muita dedicação Uhum. e também sempre tive empatia. E eu acho que a empatia retorna para você. Aí eu lembro que, assim, em Brasília as coisas fecharam de repente. Falou, não, fechou tudo, acabou e pronto. Não teve daqui 3 dias vão fechar, não. Aí lá nesse espaço médio, na sala de estudos, todo mundo recebeu uma notícia, assim, de uma hora para outra. Tinha gente Foi. que estava de férias, tinha gente que estava viajando. E tinha um material, né, de várias pessoas lá. E aí eu falei pra Fabiana, Fabiana, é o seguinte, se você quiser, eu posso vir para o MEG, ficar como um porteiro, entregando material para quem quiser vir. E aí eu fiquei na pandemia fazendo esse voluntário. Aí, em contrapartida, eu aproveitava uma Estudava sala de também. estudos Só que é pra para você? 200 pessoas, ficava eu sozinho lá. E assim, e com isso eu consegui estudar todo esse período da pandemia. Eu não parei de estudar. E aí também, com a questão do tempo que eu tinha a mais e com a pandemia, aumentou muito as demandas. Porque muita gente foi pro home office. Minha demanda de trabalho, né? Eu lembro que eu fiz o quantitativo em janeiro de 2020, antes da pandemia, eu atendi 6 pessoas por mês, porque minha carteira era bem pequena de clientes. Em julho de 2020, qual foi o ápice assim, vai ser home office, as crianças vão estudar remoto e videoconferência, essa coisa toda, eu atendi 17 em um dia. Então, assim, 3 vezes Você fazia a mais manutenção do o de um mês computador, eu né? atendi num dia. Exatamente. E, assim, muita coisa evoluiu. Aí, a primeira coisa que eu fiz, assim, quando as coisas começaram a melhorar financeiramente, foi mudar. Porque o trânsito era muito pesado, a distância é muito grande do ocidental para essa sala de estudos. E aí eu resolvi mudar, só que eu falei assim, a conta ainda não fecha. Eu não consigo morar sozinho. No plano piloto, né? Que é bem mais Não caro. dá para morar no plano piloto, que é a região aqui perto da sala de estudos, sozinho. Aí eu comecei a procurar, falei, não, eu vou conseguir uma solução. Aí eu comecei a olhar várias kitnets mais baratas, e aí apareceu um anúncio aleatório, foi até no OLX que eu olhei. Quarto em República. Como é que é isso? Aí eu olhei e falei, uai, me atende. Porque era um quarto fechado, eu tinha meu cantinho lá, podia trancar a porta e ir embora no outro dia, tranquilo. E já era tudo incluso. E era perto do MED. No Ocidental, eu andava para a sala de estudos, dava mais ou menos uns 55 quilômetros. Dependendo do horário, de 1 hora até 2h30. E aí, nessa república, eu gastava 10 minutos. Aí eu Otimizava falei, o tempo de estudo. foi bem difícil, porque o quarto lá, eu até lembro, tinha um colchão horrível, e eu comprei um colchão. Nem o colchão coube na cama, de tão apertado que era o quarto, era uma cama adaptada. Era um quartinho de empregada aqui, quando fundaram Brasília na casa, então, tipo, fundaram Brasília e a casa foi construída, né? Uhum. E era bem apertadinho mesmo. Mas assim, nossa, eu já tava muito feliz. Meu Deus, eu posso ir pra casa a hora que eu quiser, não posso me preocupar com engarrafamento. Tô perto do MEG, tô perto de tudo. E aí foi indo. Aí eu consegui mudar para uma outra república, um quarto um pouquinho maior. E depois eu dividi apartamento com uma pessoa estranha. Não façam isso, mas deu certo. E depois eu consegui alugar a minha kitnet onde eu moro hoje, né? Sozinho. Hoje eu moro sozinho, graças a Deus. O interessante é que você foi adaptando a sua vida em prol da melhoria profissional e para os seus estudos, né? Quando você traz, assim, voltando um pouco, fazendo uma retrospectiva,
quando você fala de sair do seu trabalho CLT para fazer o atendimento de forma autônoma, né? Existe uma decisão muito interessante aí, porque você tem um contexto na sua família, no lugar que você morava, de que isso era um absurdo, né? Sair do emprego. E olhando para uma situação generalizada, né? É um absurdo, porque você vai deixar de ter um valor mensal certo para ter uma renda que vá oscilando. Agora, quando a gente fala de um caso que você vai fazer o seu serviço como autônomo e vai continuar estudando, aí a história muda, né? Porque você não está saindo do emprego para viver da renda da sua mãe, Exatamente. que é empregada doméstica. Você visualizou de que forma você poderia ter uma renda para sair do seu emprego CLT. E tem muitos concurseiros passam por esse dilema. Eu passei também de sair do trabalho agora para estudar. Eu não falo nem de ter a renda como autônoma, né? Que isso é uma possibilidade também, né? Para quem tem essas habilidades. No meu caso, eu trabalhava em fábricas e muitas vezes eu passava de 8 horas de trabalho e estudava para concurso. Só que chegou uma época que eu estava sentindo que se eu conseguisse fazer isso, saísse do emprego para estudar, eu ia estudar muito mais. Porque todas as minhas férias foram para estudar. Depois que eu passei a estudar para concurso, eu não tirava férias para passear. Tirava 30 dias ou 15 dias, não sei. E só estudava. E aí, quando eu passava por essa situação, eu ficava me imaginando, caramba, se eu tivesse isso a vida toda, hein? Eu ia estudar muito. E eu fui juntando uma grana à medida que dava, né, para fazer isso, porque nas fábricas eu trabalhava com contabilidade de custos. Aí eu fui melhorando a minha remuneração, né? Porque a minha vida profissional, eu comecei como recepcionista de clínica, né? E daí foi crescendo com base nos estudos e buscando oportunidades. Não tive que ir para nada, né? E aí, quando chegou essa fase que eu queria sair do trabalho para estudar, eu fui juntando uma grana com o tempo e saí do trabalho. E muita gente fala assim, quanto mais tempo tem, menos aproveita. Cara, eu estudei pra caramba. Muito. Do jeito que eu imaginava que eu conseguiria aproveitar, eu aproveitei. Mas uma coisa me atrapalhou muito, que foi a ansiedade. Você olhar a sua conta só saindo dinheiro sem entrar, porque eu não tinha plano B. Se eu não conseguisse, meu pai ia manter os meus estudos. Não tinha esse plano B. Tinha que dar certo. Então, eu tinha uma pressão muito grande na minha cabeça de que, não, eu preciso passar logo porque o dinheiro está acabando. Essa reserva não é infinita, né? Não é infinita. Aí eu comecei a pensar... Eu passei por uma fase muito difícil nessa época, emocionalmente falando. Mas os estudos sempre foram um refúgio para mim. Para não ficar triste e cair no abismo, eu ia estudar. O luto da minha mãe também foi com os estudos, enfim. E aí eu fui... Toda vez que eu falo da minha mãe, eu me perco. Não tem jeito, Dona Olga. inevitável. Aí, quando eu saí do trabalho, eu fui, fiquei estudando, estudava muito, mas eu estudava sempre fora de casa. Porque eu não ia gastar dinheiro com sala de estudos, Alexandre. Não dava. Eu estava fazendo aquela conta ali, mais um gasto. Ia diminuir seu tempo. Mas aí, o que eu comprava? Eu comprava roupa. Tem que comprar roupa. Eu ia... Aqueles balaio que vende assim na frente de uma loja, das lojas na Ladeira da Piedade, Salvador, quem souber aí. Calça de R$5, calça leg, né? E aí eu comprava quando eu precisava. Era o mínimo de gasto que eu tinha que ter, o mínimo. E aí eu estudava na faculdade que eu me formei, o pessoal deixava eu entrar, porque não era uma política assim, né? Me deixava entrar e eu ficava numa sala de aula sozinha, fazendo meus resumos e tal. Ai, meu Deus, que nostalgia lembrar disso.
É... Ai, foda. E aí tinha um moço da limpeza que ele me via estudando lá e ele falava: Nossa, Rose, como eu te admiro. Meu Deus. E hoje eu sou auditora, cara. Fez por merecer. E aí, e lá todos os dias eu saía, né? Porque onde meu pai morava tinha muito barulho, né? Os vizinhos e tal, música alta, aquela coisa. Eu tinha um protetor auricular de 3M. Mas eu queria ter um lugar diferente da minha casa para estudar. E aí eu ia para lugares públicos, assim, né? Tipo, a Onde você não biblioteca precisaria pública. gastar, né? A biblioteca pública. Aí chegou uma época que eu quis voltar para o mercado de trabalho, que a minha ansiedade bateu muito forte, assim. E aí eu fui colocando currículos. Eu fiquei nessa fase sem trabalhar durante uns 8 meses, mais ou menos. Aí, quando eu voltei a trabalhar, eu já tinha feito a prova do Ministério do Planejamento, que foi meu primeiro concurso nomeada. Aí eu tinha passado nas vagas, não foi meu primeiro concurso da vida. Eu tinha feito outros antes. Inclusive, fiquei devendo pontos no Sebrasp. Errei mais do que acertei, né? A NTT. Vai ter até de novo esse concurso agora. E aí, aí eu voltei a trabalhar. Aí, quando eu voltei a trabalhar, acho que eu fiquei só uns 9 meses, mais ou menos, nessa empresa, ou 6. Aí me nomearam para Brasília. Aí vim para cá, até vim para ganhar menos do que eu ganhava. Meu pai, nossa, você vai para ganhar menos. Eu vou encarar esse negócio. Lutei tanto passando no concurso, É. né? Aí vim. Então, essa decisão de sair do trabalho para estudar é uma decisão muito séria e que você tem que levar em consideração isso, de que vai sair dinheiro, não vai entrar, e você vai ficar mais ansioso. Aí quem tem um cenário diferente, né, pode ir adaptando. Aí você passou por isso, veio a pandemia, favoreceu o fato do home office, porque você trabalhava com a manutenção de computadores e isso a demanda aumentou. Mas para quem saiu do emprego para estudar nessa época e não foi dessa área, foi da área sei lá, trabalho em restaurante e que fechou, né? Foi uma Teve situação mais mais dificuldade, é. aí fazer alguma coisa em casa para vender, enfim. Mas aí você aproveitou essa oportunidade que a sala de estudos te deu, até de ficar como porteiro lá, para manter seus estudos também e fazer seus atendimentos lá, porque eu observava isso. Alexandre, 5 da manhã, já estava na sala de estudos. Quando eu chegava, o Alexandre já tá. Eu dizia, eu saio daqui, o Alexandre tá. Eu chego, o Alexandre já tá. Ele dorme aqui, não é possível. Você dormia lá também. Tô ligado que você dormia lá também. E aí, Alexandre sempre já chegava já ia estudando. E durante o dia, ele tinha um horário certo para os atendimentos. Então, Isso. enquanto os atendimentos de manutenção de computador, os clientes vão lá na sala de estudos, entregam para ele o computador, aí ele deixa lá, né? Aí tem um horário dele certinho de estudar, muito, muito dedicado. Aí quando terminava o horário de estudos, aí ia fazer as manutenções. Terminava as manutenções, ainda você voltava para a baia e ficava lá, Isso. estudando mais um pouquinho. A rotina era exatamente assim, né? Na sala de estudos também eu conheci uma pessoa, o Irã, ele estuda para magistratura, um exemplo de determinação, concentração. E assim, ele me falou uma vez assim, não, eu tento sempre começar os estudos com a menor distração possível. Se eu pudesse levantar da cama e sentar já na cadeira, para mim seria o ideal. Então, pô, uma pessoa que já tá nesse nível, é um conselho interessante, o que que eu posso trazer para mim? Aí eu percebi que o horário que eu fazia era o errado, porque antes eu, tipo, acordava às 6 horas da manhã, ia pra academia, e quando eu chegava, tipo, já era 10 horas, já tava um caos, o celular, o WhatsApp bombando, tipo, Dos com mensagens clientes. de clientes. E aí o estudo não rendia. Porque, inclusive, foi uma coisa que quando eu decidi ir para a sala de estudos, eu não tinha um hábito de estudar. Então, de verdade, foi lá que eu estudei pela primeira vez, porque no ensino público do Goiás e estudando à noite, você não precisava fazer muita coisa para passar de ano. Então, assim, eu não aprendi quase nada. E lá é que eu realmente senti e aprendi o que é sentar a bunda na cadeira e estudar. E quando eu entrei, eu falei assim: eu tenho uma reserva financeira para tanto tempo de mensalidade na sala de estudos. Todo dia que eu for para casa,
eu vou me perguntar se aquele X valor do dia que eu gastei para estudar foi bem aproveitado. Aí eu falava assim, eu gastei tanto, mas eu aprendi? Não sei quase nada do que eu estudei hoje, porque a cabeça estava já toda conturbada. Aí, conversando com ele, eu puxei essa ideia para mim, aí eu mudei tudo. Chegava lá 5 da manhã, ao mais tardar 5h15, 5h30, deixava o WhatsApp desligado Ótimo. e estudava até 10 horas. Aí 10 horas eu ia lá, tomava um café da manhã, ligava a internet, via as mensagens mais importantes dos clientes e desligava e voltava a estudar. Aí por volta de 1, 2 da tarde eu ia almoçar, aí eu ligava de novo e começava a trabalhar de verdade. Aí os casos de algum cliente que tinha deixado equipamento, eu começava a trabalhar. E aí eu trabalhava remotamente também, alguns atendimentos fora. E à noite, quando sobrava um tempo, eu tentava fazer alguma coisa de estudo, uma notícia. Não era um estudo mesmo, mas eu tentava trazer algo para o estudo, né? Dicas de estudo, Pra vídeo adaptar. motivacional, coisas do tipo, né? E foi assim. A minha grande evolução foi quando eu fiz essa transição de horário. Então, assim, é engraçado também que eu lembrei. Nessa época que eu tava às 5 da manhã, depois de uns 4, 5 meses, todo mundo me fazia essa pergunta. Poxa, cheguei ontem, você tava. Saí, você estava. Hoje eu cheguei, você estava. Você mora aqui? Não, mas eu tava dormindo cerca de 6 horas por dia por causa da minha rotina pesada. Só que pra mim era mais fácil. Por que mais fácil? Porque, poxa, eu tava sentado numa cadeira confortável, ar-condicionado, sabia que eu tinha o que comer, eu não tinha a preocupação que eu tinha antes. É, Porque, assim, a gente que veio bem de Sabe o valor baixo, disso? a gente já passou por coisa muito pior, Aham. entendeu? Então, assim, eu nunca esqueci de cada dificuldade que eu passei. Porque, por exemplo, agora eu tenho moto. Graças a Deus, isso já me adianta muita coisa. Então, outras pessoas dizem, nossa, moto, eu vou pegar sol, vou pegar chuva. Eu não. Feliz da vida. Agradecia sempre, entendeu? Então, assim, sempre fui grato. E aí eu reconheci essa dificuldade que eu tive tempos atrás. Então, assim, eu sempre agradeço. Nossa, estou morando numa república com X pessoas. Mas agora eu estou perto do trabalho, perto da sala de estudos. Estou dividindo um apartamento com outra pessoa, mas agora eu estou dividindo só com uma pessoa. Então, sempre olhei pro lado positivo de cada coisa. E O lembrava de como progresso. foi lá atrás, entendeu? Sim. Isso facilita e te deixa muito satisfeito com a sua evolução. É, indo para a parte dos concursos, eu sei da sua história na fase da PF, PRF e PCDF, Isso, que né? Que foram, foram bem mais difíceis, assim, né? foram os principais concursos. Para quem já estuda um pouco, há mais tempo, sabe como é que foi o concurso da PCDF, né? Só eram 2 cargos, agente e escrivão. E o escrivão saiu em dezembro de 2019, ou janeiro de 2020. E depois de alguns meses saiu o agente, antes da pandemia também. E assim, eu queria muito agente, eu não queria tanto escrivão. Aham. E eram matérias, o cargo de escrivão tinha menos matérias e menos tópicos do que o de agente. Era um edital mais simplificado. Só que eu falei, não, eu quero agente. E veio a pandemia, suspendeu. Eu falei, não, ótimo, vai dar certo. Vou focar em agente, porque vai dar tempo de eu aprender o que eu não aprendi no ensino médio e no ensino fundamental e mais as matérias do concurso, né? Aí eu dei o gás, fiquei nessa. Todo dia 5 da manhã, 5 da manhã, 5 da manhã. E aí, esse concurso é um concurso muito enrolado, né? Foi de 2019 e até hoje não foi homologado, né? Salvo engano, o escrivão foi homologado, de agente que ainda não. Certo. Aí suspendeu. Aí no meio da pandemia veio 2 concursos maravilhosos que eu queria, qualquer um dos dois, que era a PRF e a PF. Certo. Só que, poxa, eu já trabalhava, né? Tinha meio turno para estudar. E estudar para 2 concursos diferentes com matérias diferentes, falei, não dá. Aí eu peguei o concurso mais parecido com a PCDF, que foi a PF. E aí fiz a inscrição. E aí no dia da prova da PF, eu sempre gosto de chegar mais cedo para evitar algum contratempo. Eu almoço no local de prova. Aí eu levei uma marmita, comi. Comi não, né? Cheguei no estacionamento,
Aí eu parei, os olhos ardendo, aí eu falei, ansiedade, a essa altura do campo? Não, não é ansiedade não, não é possível. Aí eu, calma, fica tranquilo, e cada vez piorando. Piorando, 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 piorando. E aí eu até tomei um remédio, porque na época eu media a temperatura, eu falei, eu não posso ficar com febre e não entrar pra fazer a prova da Aham. minha vida, né? Pandemia, né? A questão da É, por causa da Covid, né? pandemia. E aí, essa questão da ardência dos olhos não passou, só piorou. E ainda assim eu fiz a prova com muita dificuldade, muita mesmo, assim, parecia que tinham jogado gás de pimenta. Eu não conseguia manter os olhos abertos. E além dessa dificuldade, você bate o desespero. Pô, eu estudei tanto e agora eu tô com essa dificuldade aqui na prova. Aí eu fiz a prova, concluí toda. Aí a gente foi corrigir na semana seguinte, eu tinha feito 53 pontos. Eu fiz 3 pontos a mais do que o edital anterior. Então você, opa, vai dar certo. Aí eu fui treinar, treinei, fiz natação, treinei tudo pro TAF. E aí saiu o oficial, né? Definitivo e a nota de corte. Por causa de 3 questões eu não entrei. E o Uhum. que foi essa Bateu ardência na nos olhos? Esqueci trave. de falar. É sintoma de Covid. Bateu na hora da prova. E assim, eu fiquei bem mal, E né? você tinha se preparado com muita intensidade, né, para essa Eu não prova. tirei folga, né? Eu estudava de domingo a domingo. Uhum. 5 horas eu estava na ativa, independentemente da hora que eu tivesse dormido. E foi uma prova que eu tinha uma amiga na sala de estudos, que ela até é Camila Batista. Que ela que colocou na minha cabeça, você consegue, você consegue, você consegue. Tipo assim, de tanto ela falar, você consegue, eu falei, eu consigo mesmo. E aí eu comprei a ideia, quando você compra essa ideia de que você acredita que você consegue, que é possível, o estudo fica diferenciado, que você acredita, entendeu? Acho que fica mais leve. E eu acreditei. E assim, ter visto esse resultado de, tipo, a nota até acima do edital anterior, me fez, poxa, podia ter dado certo. Mas é assim, é o que todo mundo fala e eu acabo acreditando. Dói, dói. Mas eu acreditei que não era pra ser. Deus tinha algo Uhum. melhor, foi um livramento, enfim, né? Aí você continuou estudando, mesmo com esse baque. Continuei estudando porque ainda tinha a prova de 2019, do edital de 2019 da PCDF. Aham. E aí saiu a liberação e tal, a prova ia ocorrer. Aí eu fui consultar o local de prova do cargo de agente escrivão. Escrivão eu encontrei, tranquilo, não estava muito interessado. E o de agente, cadastro não localizado. Aí eu, não, peraí, não localizado. Aí eu, não, tem uma coisa errada. Eu sou muito metódico. Eu guardo todos os comprovantes, não achei nada. E eu ainda tenho isenção, porque aqui em Brasília, o doador de sangue não paga a inscrição no concurso, né? Eu falei, não faz sentido eu não ter feito a inscrição com isenção. E eu não achei. Cara, isso aí pra mim foi um baque gigantesco, porque assim, na minha cabeça só veio o seguinte: perdi 2 anos da minha vida estudando pra uma prova que eu não vou fazer. E deve ter se sentido um lixo, né? De É, irresponsável, né? A eu gente falei, começa a se Jesus, julgar. o que aconteceu, nossa, eu fiquei muito mal. Eu posso falar que foi o único dia, um dia de luto nessa minha jornada de concurso, porque independentemente do resultado de uma prova, segunda-feira eu tava lá no MED, ou para corrigir a prova, ou para estudar Eu para um outro também. edital. Aham. E esse foi o único dia que Não foi? eu não consegui. Tipo assim, fiquei muito mal. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Às vezes Sim, outra pessoa julga. Nossa, como é que esquece a inscrição? Já aconteceu comigo também. e já aconteceu com outros amigos de lá É, do isso é porque MED, são poucas pessoas que assumem, exatamente. entendeu? Tem um amigo lá da sala de SUS que ele foi para São Paulo fazer a prova. Ixi, chegou lá, foi um dia antes, aí quando foi lá não tinha o local de prova. E assim foi um baque muito grande. E até eu tive, nessa época aí, depois da prova, eu até tive o início de burnout. Porque a minha rotina era muito pesada, e eu me cobrava muito, e essas decepções aí me atrapalharam um pouco, né? E aí, inclusive você foi uma das pessoas que eu conversei, que assim, eu já tava querendo desistir. E porque a minha meta fim é empreender. O concurso é um degrau que eu quero ficar um tempo e depois empreender. E aí, nessa época, eu falei assim, poxa, já tinha mais ou menos 2 anos e meio de estudos. Aí eu falei, eu tô perdendo minha vida. Eu tô estudando, tá acontecendo coisas que não dependem de mim. Como se fosse um sinal de que não Aí era eu pra falei, você. não, eu tô perdendo minha vida, eu tô estudando muito. Se eu tivesse empreendendo, eu estaria já bem melhor do que eu tô, porque eu não tenho tempo para empreender.
E aí começou esse pensamento na cabeça, tô perdendo tempo, tô perdendo tempo. Aí eu conversei com a Rose, né, que é um exemplo de pessoa na área de concurso. E ela falou, não, mas você não pode desistir, porque se você desistir agora, você vai perder tudo que você já fez e pode ser que você esteja bem perto. E aí eu conversei com outro amigo empreendedor, né? E aí ele, não, você tá com início de burnout, procura um terapeuta, um psiquiatra. Mas assim, aí ele me deu conselhos na área de concurso. Claro que cada um puxou sua sardinha, um para empreender e o outro para o concurso. Mas aí eu defini o seguinte, isso foi mais ou menos início de 2022. Aí eu falei, não, eu vou continuar até dezembro de 2022. Vou fazer outros concursos de outros lugares e ver se eu tô dando certo. E eu quero ver meu nome em algum diário oficial, porque tá na hora, não tá dando mais. Aí eu fiz a PC Mato Grosso, início de 2022, e passei. Nossa, Glória a tipo Deus. assim, foi um fardo gigantesco que saiu das minhas costas. Porque, querendo ou não, mudou um pouco as matérias, Uhum. e aí foi pouco tempo de estudo, e, pô, eu vi que deu certo. E aí depois, em seguida, eu fiz a PP, PPMG, que é a Polícia Penal de Minas, e a Penal de Brasília. E aí a vida do concurseiro não é fácil. Nessa Penal de Minas, que foi a depois do MT, como a gente está aqui em Brasília, a prova era só em Minas. Só que esse concurso, a banca imaginava em 50 mil candidatos. Uhum. Deram 250 mil inscritos, né? Deu esse total aí lá. E aí eles não tinham capacidade, jogou um pessoal para Brasília. E adivinha o Alexandre? Foi lá Ele para não foi Brasília. para Brasília, ele foi para outro lugar mais longe do que ele já estava em Minas. Foi para Paracatu. Aí, resumindo a história, a cidade não tinha hotel. Eu sempre dormia para não ter risco de perder a prova. Dormia um dia antes na cidade, de local de prova. E lá não tinha hotel. Aí eu falei, não, tem que ir no mesmo dia. A prova era à tarde. Aí foi eu, um amigo e um amigo em comum. No meio da estrada, o carro quebra. Ah, pulei uma parte. Eu dormi na casa da minha mãe, que era mais perto. Minha mãe nunca tinha saído depois que ela teve uma cachorrinha. Aí minha mãe saiu pra, tipo, um churrasco de noite e aí essa cachorra chorou a noite inteira. Eu não dormi um dia antes da prova. E aí a gente foi fazer a viagem, o carro do meu amigo quebrou. E ele se desesperou, pensando que ia prejudicar todo mundo. Aí eu falei, não, chama seu seguro, vou pedir pra minha mãe trazer o carro dela, pra gente pegar o carro e terminar a viagem. Aí, enfim, a gente fez tudo isso. Eu lembro que a gente chegou na cidade faltando 40 minutos pro início de prova. A gente passou num restaurante, comeu um negócio rápido. Eu sei que na sala eu entrei faltando 2 minutos. E aí eu fiz essa prova tão exausto que eu dormi na prova. Tipo assim, eu dormi uns 15 minutos, assim, meu Deus, tá acabando a prova, o que que eu fiz? Mas deu tudo certo, aí eu passei, aí eu falei, nossa. Quais foram as polícias que você passou? A Polícia Civil do Mato Grosso, a Polícia Penal de Minas Gerais, a Polícia Penal do DF e a Polícia Civil do Goiás. O multiaprovado. Temos aqui um multiaprovado. Eu queria que você, se você olhasse, né, para a câmera, que a gente só tem um minutinho agora. Primeiro eu quero te agradecer, né, por ter vindo e pela sua jornada. Sua história é muito linda. Não deixe de contar a sua história. E agora é só replicar o vídeo, né? Envia para os seus amigos. Todos estarão muito orgulhosos, como eu sinto muito orgulho de você. Se você puder fazer uma mensagenzinha assim de um minutinho, né, para aquele menino periférico que está lá ouvindo o seu podcast e quer se inspirar. Não sabia desse minutinho, tá, gente? Então vai aqui bem sincero e espontâneo. Para você que tem essa limitação financeira, ou regional, ou cultural, ou enfim, procure mentores. Hoje a internet ela possibilita muito isso, diferente lá atrás, quando tinha essa limitação de internet. Então procure pessoas como a Rose, um professor ou um outro aprovado que você encontre características em comum e acredite que realmente é possível. E assim, essa ideia do Pod Concurseiro é uma ideia que foi feita para ajudar pessoas que precisam, né? De todos os campos. E assim, a gente está aqui para ajudar. Eu creio que talvez tenha uma pessoa aí que tem uma vida parecida com a minha, ou uma situação que se assemelha de alguma forma, né? E eu e a Rose,
eu já tô falando por ela que nem sei, mas Uhum. pode nos procurar, se Sim, tiver uma claro. dúvida, se falar assim, nossa, sua história foi parecida, o que que você fez, o que que eu poderia fazer, pode procurar, porque assim, nada melhor do que a gente se inspirar em pessoas que já passaram pelo que a gente passou, né? Para você É. não sofrer duas vezes. Então, assim, é possível. Acredite, não desista e seja correto sempre e dedicado, que as coisas acabam acontecendo. O universo vai conspirando, você vai conhecendo pessoas que vão te ajudar. Eu vou colocar o seu endereço do Instagram na descrição do vídeo pra galera mandar mensagem pra você, tá bom? Perfeito. Muito obrigada por ter vindo e até o próximo episódio, pessoal.